Olá, eu sou o professor Ricardo Francelli. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre seleção de projetos por meio de fluxo de caixa descontado. Então, o básico aqui para quem não é desse mundo, para que possa entender o que é e como se aplica, né, esse tipo de ferramenta na análise de projetos, seja na sua empresa, enfim. Bom, o objetivo aqui da nossa aula hoje é dar uma relembrada no que é o fluxo de caixa e fluxo de caixa descontado. Tá? Então, a gente vai tentar relacionar aqui o que é o valor presente líquido, né, e com o método de fluxo de caixa descontado e como é essa mecânica dentro do processo de análise de projetos utilizando o valor presente líquido. Para a gente recapitular aqui, são importantes alguns conceitos, como, por exemplo, o valor do dinheiro no tempo. Para quem não tem noção do que é isso, o que é? R$1 recebido hoje, ele vale mais do que R$1 recebido amanhã. A gente não está falando aqui de inflação, tá? Inflação é uma coisa, outra coisa é o valor do dinheiro no tempo. A inflação, ela corrói, né, o poder de compra da moeda, mas aqui eu estou falando, imagine um mundo em que não há inflação, ou com inflação muito baixa, como por exemplo, era, né, nos Estados Unidos, os mercados mais desenvolvidos. Quando você tem duas opções, uma de receber R$100 hoje, outra de receber R$100 daqui a um mês, a que tem maior, o que é mais interessante, a que vale mais, é a de receber R$100 hoje. Por que existe isso? Né? Primeiro que você tem a liberdade de fazer o que quiser com esse dinheiro por um mês. Né? Então, em tese, mesmo que você coloque na poupança, você tem uma rentabilidade de um mês a ser considerada aí dentro. Então, ela utiliza o custo de oportunidade para atribuir o valor do dinheiro no tempo. Então, dinheiro hoje sempre vale mais do que dinheiro amanhã. Esse é o primeiro conceito. Taxa de desconto, quando a gente está avaliando um fluxo de caixa, né, fazendo um VPL, um valor presente líquido, a gente usa uma taxa de desconto para fazer essa comparação de dinheiro no tempo. Quando a gente está fazendo um VPL normal, para saber se eu alugo um carro ou se eu compro um carro, por exemplo, você pode usar uma taxa de investimento que pode ser a Selic aqui no Brasil, pode ser uma taxa de poupança, aí depende um pouco do contexto que você está avaliando. Mas essa é a taxa que é utilizada para descontar, é o custo de oportunidade que você teria de ter esse recurso aplicado em algum investimento, ao invés de receber ele só daqui um prazo X, seja um mês, 12 meses, enfim. O valor presente líquido, eu trouxe a formulinha aqui, para quem não gosta, não se assuste, tá? A ideia aqui é só mostrar o funcionamento, tá? Então, o fluxo de caixa do primeiro momento aqui, ele é descontado por 1 mais essa taxa. Então, vamos supor que eu estou usando aqui, hoje a gente está com uma Selic de mais de 11, mas vamos supor que seja uma taxa de 10%. O fluxo de caixa daqui a um mês, ele precisa ser descontado de 1 mais a taxa equivalente de um mês. Tá? Então, 10, por exemplo, se a Selic for 10, ela é uma taxa anual, então você precisa converter, tem alguns vídeos legais aí que você pode procurar, se você quiser se aprofundar na mecânica do cálculo aqui. Se a gente olha para o fluxo, vamos supor que aqui a gente está olhando em janeiro, aqui em fevereiro eu vou descontar o fluxo de caixa de fevereiro, esse FC2 é o fluxo de caixa de fevereiro, por uma taxa, por 1 mais a taxa mensal aqui, se a gente estiver pensando em meses, tá? Mas você pode fazer essa análise por ano também, elevado ao quadrado, porque são 2 meses de capitalização que eu preciso descontar, são 2 meses de custo de oportunidade que eu preciso descontar. E assim por diante, tá? É assim que é calculado o VPL. Se quiser entrar na mecânica do cálculo, procura algum vídeo na internet aí, quem gosta da mecânica e da matemática, como eu gosto, por exemplo, vale a pena aprender. Mas a ideia aqui é dar uma passada geral para que você tenha um conhecimento, pelo menos mínimo, do que é seleção de projetos utilizando fluxo de caixa descontado, e para isso o VPL é importante. E outro item importante é estabelecer uma relação entre o valor de uma empresa e o fluxo de caixa líquido descontado.
Para isso, eu vou usar um exemplo aqui que eu montei do caso da Netflix. Tá? Aqui do lado direito, não se assustem aí, está pequenininho, mas eu acho que vai dar para ler. Eu trouxe um gráfico com duas informações. Né? Nas barrinhas amarelas aqui, a gente tem o market cap. O que é market cap? É o valor de mercado da Netflix ao longo do tempo, desde 2002 até 2021. E trago também a informação de base de clientes, são essas bolinhas vermelhas aqui. Aqui a gente está falando em milhões de clientes e aqui embaixo a gente está falando em milhões de dólares de valor de mercado, tá? Para saber a moeda. E eu trouxe aqui, ao longo do tempo, alguns itens, né, algumas notícias que foram surgindo da história aqui da Netflix. Então, se a gente olha lá para 2001, a gente teve a bolha da .com, foi quando aconteceu o IPO da Netflix. E o modelo de negócio deles, eu não sei quem tem idade para lembrar disso, mas era um modelo de assinatura, mas não era essa assinatura igual a gente conhece hoje. Era uma assinatura, você pagava um valor fixo e você podia alugar quantas fitas de VHS você quisesse. Tá? Eles mandavam pelo correio, inclusive, para as pessoas. Se não me engano, haviam outras modalidades, mas todas eram assim. O modelo de negócio era esse, era alugar, eles enviavam pelo correio, você assistia e devolvia pelo correio para eles. Ainda não havia tecnologia para o streaming que a gente conhece hoje, como a gente conhece hoje, vendo celular, vendo tablet. Não havia nem as TVs, né, smart como temos hoje. 2002 foi o primeiro ano com lucro, ou seja, ele já tinha um lucro aqui na operação, ela valia 350 milhões de dólares, mais ou menos. Em 2004, alguns concorrentes começaram a avaliar entrar nesse modelo de negócio, ou seja, até então eles viviam no que era chamado de Oceano Azul, eles tinham um modelo de negócio que era único, não tinha ninguém competindo com eles, e em 2004 a Blockbuster e o Walmart começaram a avaliar, chegaram bem próximos, inclusive, de entrar nesse processo. Tem até uma história aí que o pessoal da Netflix chegou a oferecer para a Blockbuster para fundirem, né? Seria, na verdade, uma aquisição. Eu não lembro exatamente que ano que foi, mas o presidente da Blockbuster, naquele momento, ele tirou sarro, inclusive, do modelo de negócio deles, e, enfim, hoje em dia eles faliram e a Netflix continua aí uma gigante, né? Depois acabaram desistindo essas três empresas, tá? Era o Blockbuster, Walmart e a Amazon, que hoje é também uma concorrente, mas na época eles avaliaram e acabaram desistindo no meio do caminho. E aqui a gente já vê que o valuation, né, quando surgiu essa possibilidade da concorrência, ele caiu aqui 500 milhões, 1 bilhão, né, mais ou menos. E depois, quando eles desistiram, voltou a 1 bilhão. Né? Então a gente vê esse movimento aqui. Depois, lá em 2007, surgiu o serviço de streaming como conhecemos hoje, ainda era bem diferente do que é hoje, né? Mas a tecnologia já permitia esse tipo de serviço, então começaram a surgir aqui aos poucos ainda assinantes desse tipo de serviço. Era um momento que eles ainda carregavam os dois tipos de serviço, né? Aquele antigo por correio e o streaming. A partir daqui eles começaram, aí houve uma ampliação do serviço, né? Começaram a fornecer serviço para fora dos Estados Unidos, através do streaming, né? O correio ainda era somente local, mas o streaming passou a operar na América Latina, Canadá, Europa. Aqui andou de lado, né? A gente vê a base andando de lado, porque aqui os clientes tradicionais do serviço antigo, irritados, acabaram abandonando. Houve aqui uma discussão, né? Uma grande discussão pública aí entre os que utilizavam o serviço de antigamente, porque se sentiram abandonados na mudança de negócio, né, de modelo de negócio para o streaming. Mas viu-se que, apesar de andar de lado a base de clientes, o valuation aqui disparou, né, você deixou de operar num mercado local e passou a operar com um potencial de clientes que era um mundo, praticamente.
No ano seguinte aqui, além disso, lançaram o House of Cards, foi uma produção deles. Foi um grande sucesso e isso ajudou bastante gerou um impacto aqui, né, grande na avaliação da empresa. A partir daí cresceu bastante, ainda aqui era Oceano Azul, tá? Eles ainda estavam trabalhando sozinhos aqui no serviço de streaming, não tinha nenhuma concorrente. Aqui foi o primeiro ano de baixo crescimento, 2019, foi quando começaram alguns dos serviços que hoje são concorrentes. E aí veio a pandemia, que ampliou a essencialidade, vamos dizer assim, desse serviço de streaming. Gerou um impacto grande aqui na market cap, né, porque teve impacto ali em base de cliente, e não só na base de cliente, né, mas como esse serviço era visto, né, ele passou a ser visto, teve uma mudança cultural, né, um abandono da TV aberta para passar para os serviços de streaming. Mas aí começaram a entrar também os concorrentes, enfim, eles estavam ali em 2021 com 242 bilhões, 243 bilhões de valor de mercado. Em 2023 eles caíram para 203 bilhões de valor de mercado. Mas aí a ideia aqui, eu contei toda essa história porque eu queria que vocês refletissem o que mudou ao longo do tempo, o que levou a Netflix, de uma empresa que valia 475 milhões de dólares, a quase 203 bilhões de dólares. Tá aqui o valor atualizado. Se a gente for avaliando aqui, o que representa cada uma dessas caixinhas e cada uma dessas evoluções de base aqui? O que muda aqui? Muda a capacidade de gerar fluxo de caixa futuro da empresa. Basicamente é isso que muda. Se a gente avalia aqui, havia uma restrição quanto ao tamanho, quanto ao mercado. O mercado era restrito ao mercado nacional. Aqui você tinha concorrentes, então você tinha risco de perder uma parte da sua base de clientes para concorrentes. Quando entrou o serviço de streaming, aí ainda que havia uma desconfiança quanto à tecnologia, mas a partir daqui, quando eles viram, né, quando o mercado viu o sucesso na entrada no Canadá, depois América Latina e aí por diante, Europa, aí viu-se o quê? Um potencial crescimento, né, na expectativa de fluxo de caixa futuro. A sua base estava crescendo, crescendo, crescendo. Então, qual é o output que a gente pode tirar daqui? Qual que é o insight que sai daqui? Cada uma dessas variações, elas são variações em expectativas de fluxo de caixa. E é esse fluxo de caixa esperado que gera o valor de mercado da empresa. Ou seja, esses 242 aqui, bilhões lá em 2021, ou 203 em 2023, eles são uma expectativa, eles são um valor presente dos fluxos de caixa futuro esperados da Netflix. O mercado funciona assim. Pode parecer simplista, mas é assim. Tem, obviamente, outros impactos aqui dentro dessas grandes variações de mercado, mas o mercado funciona assim. O preço de uma ação funciona assim. O que ele é? Expectativa de fluxo futuro trazida a valor presente dividido pela quantidade de ações. Tá? Então, esse é um aspecto importante. No caso da Netflix, o que mudou? Né? E a gente tem duas visões para o caso da Netflix especificamente. Tá? A gente tem aqui fluxo de caixa por cliente. Né? No caso da Netflix, é um serviço por assinatura, então ele é um pouquinho diferente, ele tem métricas um pouquinho diferentes, mas quando a gente avalia um varejo, por exemplo, essa é a visão do valor de mercado de uma empresa. É o fluxo de caixa do cliente 1, do cliente 2, do cliente 3 até o cliente 247 milhões aqui, que era o que a gente tinha lá no final. Essa soma é o que é o fluxo de caixa esperado pela Netflix. Então, consequentemente, é o market cap que o mercado atribui a ela. O mercado enxerga esse fluxo de caixa, ele estima esses fluxos de caixa. Tá? Isso aqui é uma métrica, tá? Que é utilizada pelo mercado para gerar os valuations e avaliar as oportunidades de investimento dentro do mercado. Nas empresas que a gente vê que tem projetos ou que tem assinaturas,
aí a gente tem uma visão pode ter uma visão um pouquinho diferente, tá? Então a gente tem base de clientes, projeto 1, projeto 2, projeto X. A Netflix até se vale um pouquinho disso, porque a partir desse momento eles passaram a ter mais produções próprias, né? Deixaram de simplesmente adquirir conteúdo e começaram a gerar conteúdo, investir para gerar filmes, gerar séries. Então a visão pode ser um pouquinho diferente de base de projetos adicionais de expansão, por exemplo. São visões diferentes aqui, tá? Aqui o varejo usa bastante isso daqui, e aqui as empresas que trabalham por projetos funcionam mais ou menos dessa maneira, é assim que elas são analisadas. Nessas empresas que têm assinatura, por exemplo, a gente pode estar falando em LFT, que é uma métrica recente aí, Lifetime, LFTV, né? Lifetime Value, que é o valor do cliente no tempo, ou seja, quanto que essas mensalidades que são recebidas aqui, frente aos custos de operação, né? Aqui a gente tem operação, agregam de valor à empresa. Tá? Mas o que são esses fluxos de caixa aqui? Quando a gente vem no caso da Netflix, a gente pode ter algumas visões diferentes, né? A gente pode ter aqui receita de assinatura básica, receita de assinatura 4K, não sei se ainda existe, despesas operacionais, você tem faturamento, cobrança, você tem um time de relacionamento, boa parte delas obviamente automatizadas aqui, né? Mas você tem custos. Custo de infraestrutura, tem servidores lá no Vale do Silício, aqui no Brasil, seja lá onde for. Custo de conteúdo para aquisição ou licenciamento, isso aqui também é muito relevante. Custo de aquisição de clientes, ou seja, naquele momento de Oceano Azul, que você não tinha competição, isso aqui era mais tranquilo, ainda tinha um custo de aquisição. Você tinha que ter uma maneira de chegar nesses clientes, mas hoje com certeza é muito maior, porque você tem HBO, você tem Prime, você tem vários outros. Então tem uma briga aqui que gera um aumento nesse custo de aquisição aqui. Se a visão for por projetos, aí você tem uma visão um pouquinho diferente, né? Você tem investimento na produção desse investimento. Eu trouxe aqui o exemplo de um filme que eu gosto bastante, que é o Irlandês, que publicamente, né, falaram que custou aí aproximadamente 150, 160 milhões de dólares, mas tem meio obscuro, né? Tem gente que fala que custou 200, 300 milhões, porque ele tem muita computação gráfica. E você avalia quanto de receita de assinatura básica, quanto de receita de assinatura você adicionou ou deixou de perder por conta dessa produção. Então é como se você avaliasse um projeto por si só. Quando a gente pensa assim, como que o que se a empresa é a soma dos fluxos de caixa esperados dos seus projetos ou dos seus clientes, qual é o conceito que deve ser levado em consideração para você avaliar um projeto? Esse conceito qual é? Ou seja, se a sua empresa é a soma dos seus projetos, como que você deve avaliar os seus projetos? Pelo valor que cada um desses projetos agrega à sua empresa. Ou seja, a gente precisa avaliar se a empresa possui um fluxo de caixa, se o projeto possui um fluxo de caixa positivo, descontado, obviamente, porque se ela possuir, isso quer dizer que o projeto está agregando valor à empresa como um todo. Então ele pode ser aprovado. Tem algumas outras questões aqui, porque quando você lida com projetos de tamanhos diferentes, de aportes, né, de capital diferentes, tem uma dificuldade maior, mas o critério principal é se o valor é positivo do fluxo de caixa descontado, você pode realizar porque você está agregando valor à empresa. Caso contrário, não. Aí você deixa de fazer. Se for negativo, ele está destruindo o valor da sua empresa. Tá? Eu trouxe aqui outros exemplos aqui. Um outro exemplo da Uber, por exemplo, que da Modaran é o cara que é o mais conceituado em valuation no mundo, né? Ele é professor lá em Nova York.
E ele mesmo cometeu erros aqui, por exemplo, avaliando a Uber, né? Essas empresas de tecnologia, normalmente, elas têm uma dificuldade maior de você estimar, porque tem muita incerteza associada, né? Lá no início, eu tenho no próximo slide, mas ele não imaginava, para ele, né? A Uber ia substituir os táxis, né? Ele não contava com uma aceitação muito maior. Então, ele avaliou aqui em 6 bilhões a Uber, né? Enfim, esse valor foi, voltou, e tem um outro especialista aqui em Venture Capital que discordou, inclusive publicamente dele, explicou para ele os motivos, né, de diferença de visão, que ele via um mercado muito maior para o serviço da Uber do que o da Moderna viu até então. E isso fez com que o valuation da Uber variasse muito ao longo do tempo, né? Aqui eu contei um pouquinho da história aqui, de tudo que aconteceu, mas eu acho que o gráfico ajuda mais a gente a ver. Teve a criação, teve um valor de mercado aqui de 40, 70 bilhões, aí subiu, chegou a bater 110, depois caiu novamente e cresceu novamente aqui. Por que houveram todas essas variações? Aqui, todas essas mudanças estão relacionadas à aceitação, né? Ou seja, queda de barreiras regulatórias, por exemplo, em muitos lugares havia uma proteção aos taxistas, houve a incorporação de novos serviços, então teve a entrada do Uber Eats, por exemplo, teve a entrada de possibilidades logísticas, por exemplo, que acabaram depois não vingando, né? Pelo menos aqui no Brasil, o Uber Eats, por exemplo, já não existe mais. E houve uma mudança cultural também junto, né? A partir do momento que você que usa pouco um carro ou que vive, por exemplo, numa cidade como São Paulo, como Nova York, que a mobilidade é muito difícil, não faz sentido você ter um carro para usar só de final de semana. Você pode usar o Uber, por exemplo, tem outras opções, né, como locação, mas houve uma mudança cultural e essa própria mudança cultural acabou impactando a expectativa de fluxo de caixa aqui da Uber. Tá? Essa é um outro exemplo que eu acho interessante, porque tem muitas incertezas aqui que geraram essa montanha-russa aqui de market cap, né, de valuation da Uber. Um item que eu comentei lá atrás, que era importante, é a taxa de desconto. Tá? Você que vai entrar numa empresa, ou que acabou de entrar numa empresa, quando você vai avaliar um projeto dentro dessa empresa, normalmente você talvez tenha ouvido já até falar da TMA. O que é TMA? É a taxa mínima de atratividade. O que é essa taxa? É o mínimo que o dono do dinheiro, seja um empreendedor, seja uma empresa internacional que está investindo aqui no Brasil, é o mínimo de retorno que o dono do dinheiro exige para colocar o dinheiro em um projeto. Tá? Essa é a taxa que normalmente é usada dentro de análise de projetos nas empresas. Mas como que essa taxa é definida? Né? Quando o investidor está estipulando essa TMA, ele pondera qual é o mínimo que ele exige de retorno para esse tipo de projeto. Ou seja, aí tem maneiras e maneiras, tá? Eu não vou esgotar o tema aqui, mas a ideia é dar uma noção para vocês. Se esse empreendedor é dono de um grupo de empresas que o retorno é de 15%, por exemplo, se ele tiver que optar entre colocar esse recurso para fazer esses negócios crescerem, ele vai ter 15% de retorno potencialmente. Tá? É lógico que tem outras coisas que precisam ser avaliadas aí. Mas, de qualquer maneira, a referência dele vão ser os 15%. Eu coloquei um asterisco aqui porque não necessariamente se ele pusesse dinheiro e crescer ali, ele vai continuar recebendo os 15%. Tá? Mas essa é uma outra discussão. A taxa que ele utiliza para análise do fluxo de caixa descontado precisa refletir o retorno médio de um projeto ou negócio com riscos equivalentes aos do projeto ou negócio avaliado. Então, por exemplo, se eu estou avaliando uma empresa de tecnologia, eu preciso já usar os retornos médios de uma empresa de tecnologia.
porque essa é a referência que eu tenho dos retornos que eu teria para esse tipo de risco, né? Eu não posso usar diferentes, né? Então, quando eu estou fazendo um valuation, por exemplo, eu não posso, de uma Uber, eu não posso usar uma taxa de uma, sei lá, uma distribuidora de energia elétrica que tem menos risco. Então, eu sempre preciso usar projetos, né, taxas de retorno de projetos de riscos equivalentes. Ou então, partir para uma análise de taxa de referência, ou seja, eu como empreendedor, eu recebi 100 milhões na Mega Sena. O que eu posso fazer com esses 100 milhões? Eu posso colocar comprar título do governo, por exemplo, que vai receber Selic, ou eu posso investir em um outro projeto. Esse projeto provavelmente vai ter mais risco. Então eu não posso comparar uma Uber com uma taxa de retorno sem risco, como é um título de governo, ou de risco baixo, como é um título de governo. Então é necessário algum cuidado aqui nessas comparações. Tá? O tema é complexo, aqui, como eu comentei, não ia esgotar, mas você sempre precisa levar em consideração essa ponderação de riscos do projeto que você está avaliando. Tá? Outro tema aqui que compõe a análise de fluxo de caixa descontado é o que é chamado de perpetuidade. Né? Fluxo de caixa é uma projeção, você faz uma projeção para o futuro. Quanto mais adiante, mais lá na frente, maiores são os riscos que você tem de errar nessas projeções. Né? E uma simplificação que é usada quando você chega a 3, 4, 5 anos para frente é o que é chamado de perpetuidade, ou seja, você divide o fluxo esperado para aquele determinado ano, vamos supor, quarto ou quinto ano da análise que você está fazendo, pela taxa. Isso vai gerar um valor X, que é agregado ao valor presente que você estava calculando, o valor presente do fluxo que você estava calculando. Tá? Isso se o fluxo de caixa for estável. Quando ele não é estável, quando ele tem crescimento, você divide pela taxa menos o crescimento esperado, aqui os dois em percentual. Tá? A taxa que está sendo usada para descontar o fluxo de caixa menos o crescimento. Então você tem uma taxa de 10 que você está usando na análise e um crescimento de 3, você divide o fluxo de caixa por 7%, por exemplo. Tá? Isso aqui é uma simplificação porque as empresas, por exemplo, elas não duram 4 anos, né, que é o que você normalmente estima. Então você precisa colocar algo adicional a esse fluxo que represente a continuidade desse negócio. E a perpetuidade é normalmente esse valor que é agregado. Muitos dos casos de empresas de tecnologia, por exemplo, mas não só de tecnologia, a maior parte delas, a maior parte do valor que compõe o valuation da empresa é a perpetuidade. Tá? Então a gente tem que tomar sempre cuidado com o fluxo de caixa que você está considerando. Momento aqui de relembrar, né, os conceitos que a gente passou aqui ao longo da aula, da mini aula. A gente relembrou o fluxo de caixa, como é que ele funciona, né? Exemplificamos aqui no caso da Netflix, por exemplo, e relembramos que ele se baseia em projeções, eles são estimativas, então tem uma questão de erro aqui, tem uma questão de probabilidade. Relacionamos o valor presente de um fluxo de caixa a um método de fluxo de caixa descontado para análise de projetos. Tá? Então esse aqui é o método de fluxo de caixa descontado, isso aqui é uma das maneiras, vou falar um pouquinho aqui adiante quais são os outros. Um aspecto importante é a taxa de desconto, que é o custo de oportunidade equivalente, de risco equivalente ao que eu estou avaliando, e a análise de projetos utilizando o valor presente. O critério para a seleção de projetos utilizando o fluxo de caixa, para relembrar aqui, é projetos com fluxo positivo são aceitos e os negativos não, mas aí tem uma dificuldade em tamanhos de projetos, tá? Essa aqui é uma outra questão que precisa ser levada em consideração, né? Quando eu tenho que levar em consideração, por exemplo, um projeto que vai exigir 50 mil de investimento, eu tenho um outro que demanda 200 mil, por exemplo, não é tão simples a comparação assim, VPL por VPL, tá? Idealmente a gente pode comparar, mas você tem uma restrição, pode ter uma restrição de investimento, por exemplo. Então isso tem que ser levado em conta também no momento da análise, tá? Então se eu tenho um de 50 e um de 200 e o VPL do de 200 é maior, ele tem que ser escolhido, mas aí
quando você tiver uma opção entre os dois. Mas aí você tem que avaliar se os 200 mil que você vai ter que colocar ali, se eles são uma capacidade, são recursos que você tem para investir. Tá? O indicador é o valor presente líquido, né? Quando a gente desconta ele. Ele tem que ser positivo e quanto maior, melhor. Tá? Observando essas restrições que eu comentei aqui, operacionais e financeiras. Extras aqui, para quem quiser se aprofundar, tem outras ferramentas alternativas ao fluxo de caixa descontado, tá? Mas ele é o mais difundido e é o que possui menos fraquezas, ou seja, os outros todos têm algum tipo de fraqueza, depende disso, depende daquilo. O fluxo de caixa descontado ele tem menos. E essas outras ferramentas, só para exemplificar aqui quais são, vocês podem pesquisar aí, mas payback descontado, TIR e índice de lucratividade são outras opções que podem ser utilizadas aqui ou para complementar o fluxo de caixa descontado. Tá? A TIR principalmente é algo que é bastante utilizado, mas também tem fraquezas. Tá? O fluxo de caixa descontado ainda é o mais comum. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado aqui com o conteúdo. Obrigado e até a próxima.